Olá, meu nome é Roberto Sobreira, eu sou zootecnista, analista da Embrapa Meio Norte, em Teresina, e dando início ao primeiro módulo do curso Criação de Galinhas Caipiras da Agricultura Familiar do Semiárido, iremos tratar dos aspectos gerais da criação dessas aves. É o módulo 1. A galinha caipira do semiárido, ela é inegavelmente uma tradição. Ela é conhecida também por galinha de capoeira, né? É o nome mais comum, e é um prato bem característico dessa região, né? Com toda uma história, né? Cada família vivencia a presença desse prato nos seus momentos mais importantes. O clima da região ele tem épocas distintas, né? A quadra chuvosa e o período seco. E em cada uma dessas situações existem aspectos que iremos abordar nesse módulo como uma condição para se criar bem galinhas, sejam as galinhas de capoeira, sejam outros tipos de galinhas criadas pela agricultura familiar. A predominância das aves que são criadas na região semiárida são as galinhas de quintal, as localmente adaptadas, né? Mas também encontramos as criações das linhagens, seja para postura ou para corte, né? Isso com expressão mais no sentido econômico de renda, né? Então, não tanto daquela tradição que remonta aos avós, bisavós, né? Mas a gente vê a presença dessas aves para a produção de ovos ou de carne, os chamados caipirões ou então as galinhas de postura, caipiras no termo utilizado, mas na região há uma diferenciação entre essa caipira selecionada para ovo, né, uma linhagem para ovo, e a caipira, a comunzinha de quintal, né? Então há uma particularidade da região que diferencia, tratando essa de quintal por galinha de capoeira e a outra galinha de postura. A importância dessa atividade na região, da criação de galinha de uma forma geral, não é o volume produzido. Se a gente pegar uma grande granja industrial, ela vai produzir por milhares de famílias, sabe? Mas a importância dela é justamente na quantidade de famílias no semiárido que criam galinhas. Certamente uma cifra que sobe acima de 1 milhão, né, de famílias que lidam com essa atividade. Então é algo que merece toda a atenção, né? A criação de aves soltas no quintal representa uma atividade geralmente de baixa produtividade quando a gente compara com outras formas de criar galinha, mas ela tem um aspecto que a gente não pode negar. Se ela continua sendo praticada por décadas e décadas, centenas de anos, ela tem uma viabilidade no seu aspecto mais refinado, né? Que é aquela continuidade que a gente pode comprovar vendo a história das famílias. As famílias continuam criando. Embora se tenha esse dado que fácil da gente constatar, bastando conversar com as pessoas mais idosas, vendo os livros, a história, mas nós temos um aspecto chamado biosseguridade, né? E o que é biosseguridade, né? Num primeiro momento, assim, seria as condições para que uma criação de galinha ela tenha a entrada de doença ou, tendo alguma ave doença, essa doença saia dessa criação, contaminando outros plantéis, outras criações. Mas é possível melhorar muito, tanto da produtividade quanto nesse sentido da biosseguridade. Para reconhecer essa importância, a gente precisa saber que a galinha faz parte da cultura regional e a produção de alimento seguro é um desafio. Como podemos fazer isso? Primeira coisa é criar galinhas conforme o tipo, né? As galinhas de linhagem para corte e postura são compradas os pintinhos e elas nunca devem ser soltas em quintal, porque elas não vão transmitir essa genética para a geração seguinte. A cada necessidade, quando termina aquele lote, é preciso comprar novos pintinhos e dar um destino de consumo ou para aquelas aves que foram compradas, jamais deixando solta no quintal para que elas cruzem de forma aleatória com as aves já existentes, as localmente adaptadas na região, né? As galinhas de postura e as de corte, né, conforme o tipo, elas precisam
de uma alimentação adequada, né? Senão elas não vão expressar a sua capacidade genética de produzir seja carne, seja ovos. As galinhas de capoeira localmente adaptadas, criadas em quintais, são predominantes, como dissemos, né? Mas é necessária uma conscientização da importância genética e cultural dessas galinhas para que a gente não perca verdadeiros tesouros, né, da tradição, né, fazendo com que esses plantéis sejam descaracterizados pela entrada de aves que não têm nenhuma característica, seja de comportamento, seja de adaptabilidade, né, seja até de maior estudo para se afirmar quais os aspectos dessas aves são diferentes das aves criadas nos quintais por essas centenas de anos, né. Os desafios que a gente enumera na criação de galinha de uma forma geral, o primeiro é realmente a biosseguridade, né? Às vezes, somente a introdução de vacinas e os cuidados de higiene você já dá um salto muito grande em relação a um plantel de galinhas que não tem esses cuidados. Outro aspecto muito importante são as despesas que a criação exige. Nós vemos muitos produtores que desejam expandir a sua criação de galinha pensando em renda, né, mas que se deparam com uma necessidade de recursos financeiros tão altos que, se ele entra nesse empreendimento, né, ele pode comprometer totalmente as reservas da família, né. É possível, sim, que ele faça a captação de recursos fora, né, o chamado empréstimo, né, para tocar essa galinha, mas tudo isso tem que ser bem pensado. E a solução para isso que a gente exige, que a gente aconselha, é anotar um caderninho, uma calculadora, faça seus próprios levantamentos de quanto custa cada coisa, cada item que vai ser necessário e por quanto vai ser vendido o produto. Isso já dá uma ideia da viabilidade, se vale a pena entrar daquela forma que você está pensando. Claro que a presença de um técnico que possa aconselhar nos aspectos mais específicos é fundamental. Esse técnico, ele tem que ser da região, ele tem que conhecer aonde compra ração, aonde vende ração, aonde vai abater as aves, aonde vai beneficiar os ovos, enfim, quem vende, quem compra, quais são os produtos que estão chegando. É fundamental que se conheça antes de partir para uma expansão de atividades, investindo sem ter uma segurança maior do resultado daquilo, né? A biosseguridade, ela é mais preocupante quando as galinhas estão totalmente soltas, sem cercas, sem telados. Você não tem como controlar nada, porque eventualmente elas vão ter contato com aves silvestres, né? Em comunidades elas terão contato com outros plantéis de galinha. Então dá para imaginar que com esse monte de possibilidades o risco de doenças aumenta muito. Quando você limita com uma cerca telada, né, a área que elas andem, né, isso já começa a diminuir. Quando você tem um galpão, os cuidados, quando você evita que muitas pessoas estejam andando por dentro da sua criação, que podem estar trazendo fezes de galinhas doentes vindo de fora, isso também já melhora bastante. Vacinas e higiene já falamos, fica uma coisa até óbvia, né? Talvez nada seja mais barato do que vacina em relação a um plantel, porque com 2 ou 3 galinhas que morrem ali é o dinheiro que você vacina 1000 galinhas, né? Se não tem 1000 galinhas, vai se organizando, dá para vacinar ali de um grupo de produtores, comprar por um preço melhor e fazer uma estratégia de proteção, né? Observar as aves, observar cuidadosamente todos os dias. E quando muitas aves adoecem, ou algum sintoma nervoso, que são indicativos das doenças mais perigosas, tentar comunicar o mais rápido possível a um serviço público próximo, né? Nos municípios seria a Secretaria de Agricultura, né? O órgão, nas cidades maiores, né, que tem uma certa estrutura,
poderia ser a assistência técnica, poderia ser a Secretaria de Saúde, poderia ser as agências de defesa agropecuária, que essas sim seriam as mais indicadas, mas nem sempre se tem esse acesso assim tão fácil. Mas, de qualquer forma, é importante comunicar para que se tomem as medidas adequadas. Enfim, uma alimentação correta. Aves bem alimentadas adoecem menos. Isso é uma coisa até óbvia, né, da gente compreender. O recurso necessário para a criação de galinha: dinheiro. Tem que ter, né? Mas não é tudo. Só que assim, é preciso que quando falamos uma caderneta e uma calculadora, claro, de uma forma assim bem simbólica, né? Mas é preciso que se chegue a alguns valores, né? Quanto vai gastar? Vai fazer uma viagem? Quanto vai gastar? Quanto tem, né? Vai comprar os pintinhos de ração? Quanto precisa para isso? Quanto tempo eu vou demorar até ter o resultado dessa minha despesa? Isso cabe no orçamento familiar? Isso tem que ser feito antes, né? Não adianta entrar na coisa e depois começar a fazer alguns cálculos. Talvez só se encontre de coisas boas, mas talvez não se encontre. Quando você vai fechando a conta, vai vendo que o resultado não é bem aquele que o amigo ou alguém falou que era muito bom, né? E que você às vezes entra sem fazer os seus próprios cálculos. Cada situação tem suas particularidades, né? Pessoas, gente, isso é importante, é um recurso muito importante. Quem é que cuida, quem é que vai cuidar das galinhas? Se a pessoa sabe, se a pessoa precisa de orientação, nessa necessidade de orientação vai buscar de quem? Quem é a pessoa que vai orientar aqueles detalhes mais que não é do costume da família praticar, né? As compras, onde é que vai comprar tudo? Tijolo, tela, cimento, a mão de obra também entra aqui, né? Pesa, quem vai construir alguma coisa, né? A ração ou os ingredientes para a ração, né? Quanto custa para isso chegar na propriedade, né? São cálculos que precisam ser feitos e não precisa ser alguém que domine demais matemática não, porque isso é uma coisa básica, né? Mas é importante que se faça, sabe? Esses recursos, eles precisam, quando se mexe com números, é preciso que a gente tenha uma ideia bem clara do que é que está pretendendo fazer, né? E as vendas, né? Que as vendas a gente coloca por último aqui, mas devia ser o primeiro. Se eu estou pensando em produzir ovo, para que eu vou vender? Tem normas que você tem que procurar, no caso, os técnicos da região, na inspeção, né, para se adequar. O que é necessário para colocar meu produto no mercado, né? Se o teu volume é com esse foco, se a tua produção é com esse foco. Então, por quanto vai ser vendido? Você vai conseguir vender o ovo, ou o frango, ou a galinha, por quanto? Isso vai lá para aquela cadernetinha, para ver se é viável. A galinha, se criou uma história bonita, que valoriza, sim, mas que a gente precisa ter cuidado. Que a galinha, principalmente a galinha de capoeira, né, é um animal resistente, né? Ora, a resistência não significa que a gente vai colocar o animal de qualquer jeito. O animal de qualquer jeito ele não vai produzir bem. Além disso, tem a questão do bem-estar animal, né? Se você vai criar, crie bem, dê as condições de conforto, de alimentação, de água, de um local com boa temperatura, né? Para que você tenha sucesso. Essa história de que galinha resistente aguenta tudo seria mais ou menos a mesma coisa de uma pessoa resistente passar noites e noites ao relento, né? Não se alimentar bem, o que vai acontecer? Vai entrar em declínio, né? Mesma coisa acontece com as aves. Se para cá ver os períodos diferentes do ano, né? Chuva, frio, calor, vento, ocupações da família, né? Alguém trabalha, alguém arranja um emprego, toda essa dinâmica ela precisa ser permanentemente observada, né? E cada criação é única, né? Ela pode ser um elemento de motivação da família, né? De alegria, né? Ela tem um detalhe que é a produção de cana de aviário, a produção de esterco.
porque ela pode melhorar muito os vegetais que a família cultiva, né? O pessoal regionalmente fala na mistura, né? Quer dizer, quem cria galinha nunca vai ter aquela falta de uma carne, de um ovo, de alguma coisa para suas refeições, né? E é uma identidade regional, né? A criação de galinhas é a cara do Nordeste, é a cara do semiárido. As galinhas, a gente pode imaginar as fases de vida da galinha de diversas formas, conforme o tipo. No caso de postura, a gente fala em as fases inicial, as fases de crescimento, né? De uma forma geral, aqui vamos falar da galinha localmente adaptada, né? Ela teria a fase de cria, que a gente considera até 30 dias, a fase de recria, que vai de 30 até 60, e a de engorda de 60 até quando você abate. Então, qual o diferencial da galinha localmente adaptada em relação às outras galinhas? É a fase de reprodução. É a presença de reprodutores e matrizes pondo e incubando pintinhos. É isso que acontece nos quintais e é essa a questão da preservação genética, né? Contudo, é preciso saber que não dá para ter 10 galos no quintal e 10 galinhas. Isso, o galo já não está mais crescendo, só está comendo, né? Comendo uma grande quantidade de ração. Então, a relação de um galo para 10 galinhas, 12 galinhas, seria o ideal, né? Para se ter e ter ovos galados que possam gerar ovos pintinhos. Aqui, para você criar bem, você precisa estar com essas galinhas separadas, né? Por fase de vida, essas aves. Então tem que ter um cantinho para os pintinhos, mais novos, os mais velhos, os animais que estão já naquela fase de engorda ou de terminação, como a gente queira chamar, e o local onde fica o galo e as galinhas. Se a gente não separa, não tem como dar alimentação diferente, consequentemente, algum vai estar mal alimentado, ou todos mal alimentados. Tem que separar. A instalação ela tem que ter divisões. Em qualquer fase de vida, as galinhas precisam de proteção e abrigo. Não dá para criar galinha solta, bebendo água em qualquer canto, qualquer poça. Isso não dá certo, né? Tem que ter esse mínimo de estrutura, né? Alimentação certa para cada fase, né? Bebedouros e comedouros certos. Para ter ideia, eles têm que estar conforme a fase de vida, mais ou menos na altura do dorso da galinha, né? Para que ela beba sem pisar dentro, né? E também sem ter que fazer muito esforço, sem alcançar a água. Então, só nisso a gente já vê que é preciso fases diferentes para que não tenha aves passando sede, por exemplo, ou passando fome. A profilaxia e a higiene é em todas as fases. É do dia que o pintinho nasce até quando você vai fazer a retirada ou o abate ou qualquer outro destino. Não tem que baixar a guarda em nenhum momento da vida da galinha quanto à questão dessa sanidade, como vocês verão num capítulo à parte. Se a gente não conhece, a gente não cria bem e às vezes tem determinadas preocupações no futuro. Então, principalmente para quem pensa em criar galinhas com objetivo de renda, procurem localmente conhecer as normas necessárias para a comercialização dos produtos, para que lá na frente não passe uma decepção, né? Ou pelo menos uma situação de não venda e impedimento de venda dos produtos. Sempre é bom lembrar que predadores, né, podem causar grandes danos, principalmente a pintinhos jovens, né, um verdadeiro estrago, né, se a gente não tiver cuidado. Os alagamentos em piquetes, né, fonte de doença. Às vezes as estradas durante o período de inverno elas se tornam intransitáveis por um período, dificultando bastante a chegada do que você precisa para alimentar as aves. Os consumidores, eles precisam estar identificados e contactados, né? No caso de venda, né? Para que eu não chamaria uma fidelização, é você saber a quem vender seu produto. Quando eu falo em consumidores, eu
Me refiro também àqueles canais possíveis para o repasse como entreposto de ovos, né? De ovos, que é o caminho para chegar ao consumidor. Então sempre estar atento, porque alguma coisa lá, um posto de beneficiamento, ele passa por algum problema de acesso, alguma coisa dessa natureza, dá um descontrole na sua produção, né? Então sempre conhecer o animal, conhecer a região, conhecer os elementos que podem interferir dentro da procriação, seja dentro da propriedade, seja fora da propriedade, sempre atento. Qualidade de água, olha, isso é talvez um dos itens mais importantes na criação de galinha. Sem água a galinha não consome ração, ela não consegue fazer a digestão, os processos fisiológicos, né? E a água é um vetor de muitas doenças. A água tem que ser boa de qualidade, né? E quando a família pratica outras atividades, sempre ficar pensando qual a possibilidade de integrar uma com a outra, né? Tipo a cama do aviário, o que é que vai fazer com ela? Vai deixar à toa? Aquilo é ouro, é dinheiro, sabe? Então, já pensar na possibilidade de uma horta ou de uma fruteira, de alguma coisa que possa potencializar a criação de galinha, gerando outro produto, consequentemente a possibilidade de outra renda. É isso, pessoal, nesse primeiro módulo. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco e que durante o curso vocês aprendam mais um pouco nessa fala sobre galinha que a gente faz, se referindo mais especificamente às condições de semeado. Muito obrigado.